Olá meus amigos, Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Mais um vídeo para nós, chegando aí no segundo dia do ano de 2023. Estou fazendo esse vídeo agora pela manhã, aqui do lado da casa de alguém da minha família. Achei esse espaço para fazer esse vídeo. É dia 2 de janeiro de 2023. Desejo para você tudo de bom. Esse vídeo eu vou falar algo muito importante. O porquê que a informação é tão importante para as pessoas que estão na religião há muito tempo, ou nas religiões, e não conseguem sair da religião porque vivem ali por medo. Apenas por medo. Medo de, se caso existir de fato uma salvação ou uma perdição, ele perder a salvação e ir para uma perdição por conta de algum erro simples, que é classificado como pecado. Não é crime. Qualquer errozinho simples é pecado? É. Não está na religião, não está pedindo perdão, não está orando, fazendo sacrifícios, pode sofrer eternamente, perpetuamente, para sempre, que é a expressão que eles usam, em um local de tormento eterno, onde o fogo nunca para, nunca se apaga. Que isso é uma mentira sem precedente. Então a informação é muito importante para você entender, religioso. Estou falando de pessoas. O esgoto que você há muito tempo está nadando dentro dele e não sabe. Por quê? Para você aquele odor já se transformou em um cheiro suave. E tá ótimo. Mas você não sabe de onde nasceu esse esgoto. A religião. Eu tenho conversado com muitas pessoas pelo WhatsApp e tenho explicado muito sobre essa questão. O porquê que quando eu saí da religião e eu me senti totalmente livre dessas mentiras, dessas doutrinas mentirosas, desses deuses que foram inventados, que de fato inventaram, eu hoje me sinto uma pessoa totalmente livre. E para você entender o que eu tenho a dizer aqui, você que está tendo uma dificuldade de se desligar de uma religião, ainda por medo, por dúvidas, porque na tua mente tem um oceano de dúvidas, você vive em uma indecisão muito grande, não sabe se realmente é melhor viver sem acreditar nessas coisas ou tem que crer. Muitas vezes você não está nem crendo mais, mas você está forçando que você crê, você está forçando que você realmente é um religioso. Muitas vezes mentalmente você sabe que pelas informações que já tem por aí você nem é isso mais, mas para agradar a sua família, amigos ou até você mesmo, e por conta do medo desse suposto inferno que ainda atormenta a mente de muitas pessoas, você não consegue se desligar da religião. Preste atenção nessa historinha aqui que eu vou contar e eu vou dizer o porquê que você tem que ser informado. Por que você tem que buscar informação? Isso vai servir para a tua libertação verdadeira. Libertação verdadeira. Não é adorar um Deus, tá numa igreja que é uma libertação. Isso é uma mentira. A libertação verdadeira é você estar livre para você ser o que você é fisicamente, visível, palpável, tangível. Ali. Então presta atenção. Eu lembro que quando eu tinha uns 16 a 17 anos, na roça, naquele tempo não tinha água encanada, não tinha empresa de abastecimento de água naquela região, que hoje tem já,
região muito pacata. A gente tinha que buscar água na fonte para beber, tomar banho. E tinha várias fontes espalhadas. Hoje nem tem mais, os rios naquela região secaram, o tempo passou. Mas tinha, sim, várias fontes. E tinha uma fonte que eu observava que muita gente não usava aquela fonte. Principalmente os mais velhos não usavam aquela fonte. E eu pensava que aquelas pessoas mais velhas que não estavam usando aquela fonte eram pessoas burras. Eu pensava assim. Eu dizia, deixa aquela fonte ali, uma água tão limpinha, tão boa, para ir buscar água naquela fonte 1 quilômetro, 2 quilômetros na frente. E eu dizia, é um povo que não pensa, pois eu vou buscar ali, que ali é pertinho. E eu comecei, eu sozinho, consumir aquela água. Eu ia, pegava água para tomar banho, não vou mentir, até para beber também. Às vezes minha avó desconfiava e dizia, mas você foi tão rápido na fonte? Porque a minha avó não sabia que eu estava indo naquela fonte e eu não tinha informação sobre aquela fonte. A minha avó dizia, você está rápido demais. Porque minha avó pensava que eu estava pegando água onde todo mundo pegava. Não, mas eu ia na fonte mais perto. Um dia eu estou pegando água naquela fonte ali, água bonita, água limpinha ali. Aí passando o senhor montado em um cavalo. Aí ele disse, ô meu amigo, você está usando essa água para quê? Eu falei, rapaz, eu uso para tudo. Eu uso para tomar banho, uso para beber. O cidadão disse, rapaz, você não sabe como surgiu essa fonte aí. Aí eu fiquei curioso, eu falei, como foi que surgiu essa fonte? Ele falou, rapaz, há alguns anos atrás, um fazendeiro, que era dono disso aqui tudo, ele foi morto, foi assassinado aqui na fazenda. E quem fez o trabalho, o crime, fez um buraco aí, onde está essa fonte, para enterrar ele. E enterrou, só que enterrou tão rápido que ficou os pés de fora. E o fazendeiro sumiu, e eu não sabia da história. E as pessoas começaram a procurar. Então, acabaram achando por conta dos pés que ficaram para fora em estado de decomposição. E aí cavaram, chamou muito a atenção, cavaram, e isso aconteceu há muitos anos atrás. E tiraram, e o buraco ficou. Como aqui passa um chamado minador, aí essa água, ela aparece aí, nesse buraco. Mas essa é a história desse buraco. Acho que é por isso que as pessoas não pegam água aí. Se você estivesse pegando para molhar alguma coisa, regar alguma coisa, tudo bem. Agora para consumir, claro que ali naquele buraco não tinha mais vestígio nenhum de corpo, de nada. Mas aquilo ali me deu um pavor tão grande, um nojo daquela água. E eu falei, rapaz, eu não sabia dessa história. Nunca mais eu pego água nessa fonte. Nunca mais. Aí eu fui entender que aquelas pessoas que estavam buscando longe, elas não eram burras. Eu estava sendo burro sem saber que estava sendo burro. Eu estava sendo enganado sem saber que estava sendo enganado. Aí eu cheguei em casa e falei para minha avó sobre a história daquela fonte. Minha avó contou a mesma história. Ah, aquela água ali ninguém pega não, porque aquilo ali aconteceu há muito tempo. Desenterraram ali o corpo do fazendeiro que mataram. Então, ou seja, aquela fonte tinha uma água que parecia ser muito boa. Até que não era ruim. Mas a raiz daquela fonte foi tortura, sangue derramado. Uma pessoa que foi enterrada ali. A história do acontecimento é que aquele fazendeiro, antes de morrer, foi torturado e enterrado ali. Por conta das lesões que tinham no corpo do cidadão. E eu pensei, disse, rapaz, eu não sabia. Eu tomava banho com essa água há muito tempo, achando que eu estava sendo esperto, estou buscando água perto. E ficou aqui na mente. Claro que aquela água não tinha mais nada a ver, porque muitos e muitos anos tinha acontecido. Talvez se eu não soubesse aquela raiz, eu continuava. E não ia fazer diferença, porque há muito tempo, não tinha nem vestígio mais ali daquele acontecimento ali, de corpos, apenas a raiz. Mas eu parei, porque eu entendi que aquela fonte surgiu através de uma tortura, através de morte, através de um ataque. Coisas ruins aconteceram ali. Eu parei. Aí
Eu aposentei aquela fonte e eu ia buscar mais longe. Eu estava mais satisfeito porque a outra fonte não tinha isso. Era uma fonte normal que não tinha essa história de dor, de tortura, de sangue derramado. Onde você quer chegar com isso, Antônio Galvão? Eu quero chegar no cristianismo de hoje. Se você não sabe, o cristianismo é filho do judaísmo. Cristianismo, dentro do cristianismo, todas essas igrejas de placas diferentes, incluindo a primeira católica, depois vem batista, assembleia, adventista, testemunho de Jeová, presbiteriana, mormonismo, tudo que agrega o cristianismo como Cristo, que é o Deus verdadeiro, que vem também a questão filho de Jeová, ou Javé, lá. Onde surgiu tudo isso? Qual é a história dessa fonte? A história dessa fonte começa ali em Caim e Abel. Isso aconteceu, Antônio? Não sei. Mas o que eu tenho de história e de pesquisa é que aquilo é tudo uma mitologia. Nunca existiu plágios de outros deuses. Mas mesmo se tivesse existido, vem de uma história de quê? Caim e Abel. O que foi que aconteceu? Tudo religião. Caim matou Abel porque, segundo a religião deles, a mitologia deles, o Deus que é adorado hoje na pessoa de Jesus nas igrejas cristãs, ele não aceitou a oferta de Caim, que era oferta de frutas, verduras. Ele aceitou a oferta de Abel. Só por conta disso, Caim matou Abel. Matou. Sangue. Religião. Oferta a um Deus. Aceitou uma e não aceitou outra. Como existe hoje dentro das igrejas. As denominações. Ou seja, Deus não aceita a oferta da igreja assembleia se eu sou adventista. Se eu sou assembleano, Deus não aceita a oferta da adventista, porque é diferente da minha. E essa briga toda. Assim, adventista, testemunho de Jeová, cristão do Brasil, católica. Presta atenção no que eu estou dizendo. Então a fonte disso tudo, mortes que vieram lá, sangue derramado. Aí entra pela história de Abraão, Moisés. Você só vê morte, você só vê sacrifício, sangue derramado, até chegar em Jesus, que foi o maior sacrifício da Bíblia. Um ser humano que foi crucificado, humilhado, apanhou em cima de uma cruz. E hoje eles pegam o símbolo da morte desse ser humano, colocam dentro de uma igreja e reverencia isso. E tudo nasceu de sangue. Essa é a fonte do cristianismo. Agora você, ouvindo essa história simples que eu estou te contando, sabendo que tudo isso é verdade que eu estou te falando, começa a ler a Bíblia com raciocínio e não com fé. Começa a ler com raciocínio e não com fé, para você ver que o que eu estou falando é pura verdade. Até o próprio Abraão, lembra de Abraão? A história de Abraão? Aquela história lá de Agar, aquela concubina dele, que ele se deitou com Agar e teve um filho com Agar, Ismael, e depois ele abandonou e expulsou da casa dele por conta da ordem de um Deus, do Deus que ele acreditava, para aqueles dois irem pelo deserto. Depois vem uma história toda que ela viu anjo, que não sei o que, isso tudo é mitologia. Aquilo nunca aconteceu, na verdade, mas está lá. Aí você vê Deus pedindo para Abraão oferecer como sacrifício o filho dele. Depois Abraão ia oferecer e depois ele se arrependeu. Disse, não faça isso, que agora eu já sei que você tem fé. Foi só para testar sua fé. Um Deus onisciente, sabendo que a fé de Abraão nele, se isso aconteceu, claro que não. Não ia, e ele ainda prestar um papel desse. Ele sabendo que a fé de Abraão não ia abalar com aquilo, que ele ia oferecer sim um filho como sacrifício, mas mesmo assim ele testou. E a onisciência dele fica onde? Aí você vê rastros de sangue, morte, sacrifício, principalmente de animais que não tinha nada a ver, cara. Pessoas que eram mortas, crianças que eram mortas por ordem deste Deus de Israel. Ou seja, não é o Deus que existe, é o Deus inventado, criado. O Deus que aceitava isso dente por dente, olho por olho.
Então é a fonte do cristianismo. Então, assim como eu, quando eu descobri que aquela fonte que eu estava pegando água, ela nasceu de uma morte, de um crime, de uma tortura ao Senhor, eu tomei nojo. E também eu não quis mais usar aquela água. Mesmo sabendo que era uma outra água, que não tinha nada a ver, mas mesmo assim, não dava mais para consumir aquela água, porque eu estava usando uma fonte que vinha de uma raiz de sangue derramado, de morte, de tortura. E você ouvindo o que eu estou lhe dizendo, o que é que você acha do cristianismo que você acredita, que você defende? Você acha que ele nasceu como? Ele nasceu de uma fonte linda, cristalina, que nunca teve morte nenhuma, só teve vida, só teve paz, só teve amor? Então você não conhece a Bíblia que você tem aí, carrega debaixo do braço. Essa Bíblia que você carrega debaixo do braço, e tem mulher que carrega igualmente uma criança. Você não conhece, você não tem conhecimento. E se você ler com raciocínio, desde a história de Caim e Abel, os absurdos, até chegar em Jesus, no que aconteceu com o próprio Jesus, e depois até com os apóstolos, que foram, segundo a história, foram todos martirizados. Só não João, morreu de morte natural, mas sofreu muito. Antes de morrer, foi enviado para a ilha de Patmos. Só sofrimento, né? Paulo morreu decapitado, os apóstolos, Pedro, segundo a história, morreu crucificado de cabeça para baixo. Deles que morreram em morte de X. Tudo tortura, sangue. E você tem pela história do próprio Jesus. Ah, mas ele morreu por nós, ele morreu para nos salvar. E Pedro morreu por você também? Morreu pela religião, né? Pela religião. E as mortes que acontecem hoje, ainda na raiz dessa religião. Porque tudo hoje que agrega o cristianismo, tudo vem da religião judaica antiga, do Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, chamados de Pentateuco. O cristianismo nasceu daí, são filhos. É uma raiz genealógica religiosa. Não de sangue, assim, eu não estou falando de pessoa, não estou falando raiz genealógica religiosa. A raiz do cristianismo vem de todas essas mortes e sacrifícios. Ah, mas hoje Deus não aceita mais isso, aquela coisa toda. Isso tudo é enganar pessoas, cara. Então pense bem se vale a pena você passar até o último dia da tua vida acreditando nesses deuses que, na verdade, como existência, não se tem nenhuma certeza, apenas na mente humana. Pessoas que estão sendo enganadas, pessoas que estão sendo manipuladas, pessoas que morrem, como aconteceu o caso da minha mãe, do meu pai, de várias pessoas, não só por isso, sem ter se cuidado melhor fisicamente, por conta de acreditar em sacrifícios, de orações, de cura. E é isso. Hoje eu posso dizer para você que eu sou uma pessoa totalmente liberta. Mesmo que você não acredite, problema seu. Eu me acho uma pessoa liberta. Eu não preciso acreditar mais nessa fonte, porque eu já sei a realidade desta fonte. Mas eu li muitas vezes as histórias com fé, e eu não via isso, e hoje eu vejo. Hoje eu vejo de onde nasceu o cristianismo. Esse cristianismo aí, que ainda é grande. Grande. Mas no meio desse cristianismo pode sim tirar 1 grama de ouro. 1 grama de ouro. Assim como os garimpeiros dizem, 2 toneladas de cascalho, barro, terra, para conseguir 1 grama de ouro. Então, essa é a nossa humanidade. O ateísmo é pequeno por conta disso, ainda. Porque é 1 grama de ouro tirado em barros, terras e areias. Pense bem no que eu falei aqui, essas palavras simples, neste local simples. Pense e analise se vale a pena você passar toda a tua vida acreditando em uma religião que nasceu de poça de sangue. É o que está escrito lá. Ou então você desacredita no que está escrito e tem a tua fé independente de Bíblia. Porque se você tem tua fé baseada num livro, nesta Bíblia, você está numa religião que vem de uma raiz de tortura, de sangue e de sacrifícios. Isso está na Bíblia.
Um abraço, fiquem na paz. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Fui, mas eu volto. E volto com novos argumentos e novas indagações. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Pilastra da Verdade.